Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho recebido bastante sugestões e pedidos com temas para eu gravar vídeo sobre isso, sobre aquilo, e um dos temas que eu tenho recebido com frequência é para eu falar sobre como vencer o medo. Então hoje eu vou contar para vocês como eu venço os meus medos, como eu enfrento os meus medos. Mari, você tem medo? Você parece uma pessoa assim tão destemida. Gente, claro, com certeza que eu tenho os meus medos também. Mas como que eu venço os meus medos? Bom, a forma que eu encontrei de vencer os meus medos é enfrentando-os. É muito natural nós temermos o novo, gente. A gente temer diante dos desafios, diante de coisas novas que a gente não conhece. A nossa tendência é recuar e ficar na zona de conforto. Acontece que a zona de conforto, ela não traz progresso nenhum, você não evolui em nada. O que acontece? Cada vez que você enfrenta o medo, é um nível maior que você sobe. Então não tem como você subir de nível na tua vida se você não enfrentar os medos que vem pela frente, se você não enfrentar os desafios. Tem uma frase que me ajudou muito na minha trajetória para enfrentar os meus medos que fala assim: ousadia não é ausência de medo, ousadia é a coragem vencendo o medo. Então não significa que você não vai ter medo para fazer alguma coisa, você vai ter, mas a questão é você enfrentar esse medo e passar por cima dele, e aí você vai se tornando cada vez mais forte. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que ela nunca imaginou ser mãe, e eu falei: cara, como que é? Você nunca quis ser mãe e de repente você tá aí com um bebê, e como que você sabe lidar com isso? Ela falou: Mari, quando nasce um filho, nasce também uma mãe. É como se viesse um dom sobre a gente a partir do momento que o menino nasce, a partir do momento que a criança nasce. E eu falei: nossa, caramba, olha que interessante isso, porque a vida não nos dá um recurso que nós não vamos usar. Então por que a vida vai te dar um recurso se você não vai usá-lo? E eu vejo isso também na questão de enfrentar os desafios. Eu sempre costumo dizer que quando você dá um passo, sabe, em direção à vida, em direção a um desafio, a vida dá 10 passos em direção a você. Então quando você enfrenta um desafio novo, quando você diz sim, mesmo sem saber como que você vai fazer aquilo, é como se a vida te desse os recursos necessários. Você recebe. É impressionante, é como essa questão da maternidade. Já teve muitas vezes na vida que eu disse sim, sem saber como que eu ia fazer, sem saber como que eu ia realizar aquilo, mas eu falei: sim, eu aceito. Depois que eu fui ver como que eu tinha que fazer, mas eu falei o sim. Mas parece que acontece assim, ó, quando você fala o sim, vem uma força tão grande, tão sobrenatural sobre você, que a criatividade vem, que os recursos surgem. Tem um vídeo do Érico Rocha que eu gosto muito, que ele fala: queime a ponte, como vencer o medo, queimando a ponte, uma coisa assim. E ele fala uma frase que diz assim: quando desistir já não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Então quando você se compromete, principalmente publicamente, você se compromete com alguma coisa da tua palavra, fica muito mais difícil de você voltar atrás, né? Então quando desistir já não é mais uma opção, você já se comprometeu, não tem, então o sucesso é inevitável. E ele fala: queime a ponte, porque se você atravessar uma ponte e você colocar fogo nela, não tem mais como você voltar, por mais medo que você tenha. Gente, eu já enfrentei coisas assim, e enfrento ainda hoje desafios que eu aceito, que sério, me dá dor de barriga, me dá náusea, o meu corpo tenta me sabotar, fazendo com que eu fique até gripada ou mal, porque tem o nosso inconsciente, ele tenta nos sabotar, sabe, quase que o tempo todo. Então a gente tem que estar muito esperto, muito ligado, para não se deixar vencer por isso. Quando isso acontece, eu me olho no espelho, bem no fundo dos meus olhos, e falo: você não vai fazer isso com você, Marinalva, você não vai se boicotar, eu te proíbo. É sério, gente, que eu faço isso, eu não aceito, porque vem mal-estar, vem dor de cabeça, vem um monte de coisa pra tentar dar rasteira, mas você tem que ser mais forte, falar: não vou aceitar isso, eu vou assumir esse desafio. E quando você aceita o desafio, sabe, a capacidade que você precisava pra enfrentar aquilo ali, ela vem também sobre você. A zona de conforto, ela só nos enfraquece, nos deixa tristes, frustrados. Por quê? Porque a gente não alcança nada de novo. Então a zona de conforto, na verdade, não tem nada de confortável. Paulo Vieira sempre fala: a vida começa quando termina a zona de conforto. E é bem isso, fazer uma mudança às vezes não é nada confortável, dá uma angústia do caramba, dá um desespero, uma vontade de desistir, mas quando você enfrenta, você se fortalece naquilo ali. Os outros desafios, eles vão se tornando cada vez menores, e você vai se tornando cada vez mais gigante. Esses dias eu li uma frase que fala assim: não foram os abismos que diminuíram, foi a tua coragem que cresceu, foi você que cresceu. Então os abismos te parecem hoje muito menores, e realmente são muito menores. A sombra, geralmente, ela é muito maior do que o próprio objeto. Como assim, Mari? Por exemplo, se eu colocar esse celular aqui e colocar uma luz aqui, entendeu? A sombra aqui do outro lado, ela vai parecer muito maior do que o objeto realmente é. Então, geralmente, gente, a sombra, o medo que a gente tem, são fantasias que a gente cria na nossa cabeça.
Naquele livro que eu gosto muito, que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, ele fala que o dragão do medo é só uma ilusão e que se você não enfrentar, o dragão já te venceu. Se você puder, se você não leu ainda esse livro, leia, se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É fantástico esse livro. E saiba que os medos nunca vão acabar. Isso mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tô constantemente enfrentando desafios novos, então são novos medos que eu vou enfrentar também. Mas então, cada nível de medo que você enfrenta é um desafio maior que você vence. E assim é sucessivamente. Ok, gente? Então essa é a minha mensagem pra você hoje. Rompa com esse medo, enfrenta o novo, que você vai se tornar cada vez mais forte, mais poderoso. Eu já falei pra vocês aqui que quando eu abri o meu canal aqui no YouTube, nossa, eu abri com muito medo. Mas eu fui assim mesmo, com metade do meu rosto paralisado, sem experiência nenhuma, não sabia fazer edição de vídeo. Eu coloquei o celular lá em cima de uma mala, porque eu tava viajando, em cima de uma mala apoiado com livros e gravei ali. Tava tremendo de medo, sim, mas eu falei, quer saber? Ousadia não é ausência de timidez, ousadia não é ausência de medo, ousadia é coragem vencendo o medo. Então que você consiga vencer esse medo hoje, que a tua ousadia seja muito maior do que o teu medo. Essa é a minha mensagem pra você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, aciona o sininho que tá aí pra você receber as notificações dos meus próximos vídeos, compartilha esse vídeo com outras pessoas e, claro, deixa lá embaixo também o seu comentário, que eu amo ler os comentários de vocês, embora eu não consiga responder a todos, eu leio os comentários e amo, gente. E se você quer fazer parte da minha lista VIP, clica no link que tem aqui embaixo, cadastre o seu e-mail que você vai receber os meus conteúdos de primeira mão, ok? Um beijo grande, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.